Saudações pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de navegação e hoje nós vamos estudar um pouco de magnetismo terrestre. O que é o magnetismo terrestre? Quando você está com uma bússola como essa aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, uma bússola como essa, ela sempre vai apontar para o norte. Por exemplo, essa bússola ela está apontando lá para o norte. O meu norte magnético é esse aqui, tá? Então eu tenho aqui um polo magnético, a bússola sempre está apontando para o lado norte, tá? O equipamento obrigatório, que é a bússola e mais o cronômetro. Toda vez que você for voar, você precisa desses dois equipamentos obrigatórios, bússola e cronômetro, tá pessoal? Isso cai na prova, inclusive na prova que eu fiz também caiu sobre o equipamento obrigatório de voo, bússola e cronômetro. Lembrando que a bússola ela fica mergulhada no líquido que é a base de querosene, tá? Então é o querosene que está dentro da bússola. Eu tenho também a tal da componente horizontal, tá? É para onde a bússola se orienta. Então a minha componente vertical ela tá aqui no globo terrestre conforme essa imagem que vocês estão vendo aqui, que é muito próximo aí do polo magnético norte, tá? Então a componente vertical ela fica próximo ao polo norte magnético. A diferença entre elas é chamada de declinação magnética. Fernando, cai sobre declinação magnética? É só lembrar a diferença entre o polo norte, entre o polo magnético e a diferença entre o norte, entre a componente vertical, é chamado de declinação magnética. Beleza? É como se tivesse uma diferencinha entre um ângulo, né, entre esses dois eixos que saem aqui em cima na Terra, aqui no globo terrestre. Muito bem, o que mais, Fernando? Nós temos a rosa dos ventos. Vocês lembram da rosa dos ventos? A rosa dos ventos, você vai ter os pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste. Você vai ter os pontos colaterais, que vai ser noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, que são 4 também, tá? Que são designados com 2 letras. E com 3 letras a gente vai ter o norte, nordeste, norte, norte, nordeste, norte, norte, oeste e assim por diante. Então a gente vai ter os pontos subcolaterais. Beleza? Então nós temos no total 16 pontos, tá pessoal? 16 pontos que somando todos eles vai me dar a rosa dos ventos. São 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais e 8 pontos subcolaterais. Muito bem, Fernando. E falando em instrumentos de voo, eu tenho o termômetro. O termômetro ele mede a temperatura, né, do sistema ali externo, a temperatura externa. A cada mil pés, lembrando que um pé é igual a 30 centímetros, então cada 1000 pés eu tenho 300 metros, 330 metros, tá? Então a cada 1000 pés eu tenho a variação de 2 graus de temperatura. Então vamos dizer que eu saí de 300 metros e fui para 600 metros. Eu saí de 1000 pés, fui para 2000 pés. Quando eu faço isso, a variação de temperatura minha é de 2 graus Celsius, tá? Nós estamos falando de graus Celsius. Então você pode fazer conta, pode brincar com isso aí, né? Se você subir, por exemplo, se o teu aeronave chegar a 10.000 pés, qual que seria a variação de temperatura que você teria aí nessa situação? Outra coisa que pode cair na prova para vocês é a temperatura ISA. Temperatura ISA é a temperatura ao nível do mar, tá? O nível do mar ela vai valer 15 graus. Toda vez que falar temperatura ISA, lembra, temperatura ao nível do mar, valor de 15 graus Celsius. Muito bem, a cada 10 graus de diferença de temperatura resulta em 4% de erro. À medida que você sobe e desce com a aeronave, tá? Quando varia a temperatura aí a cada 10 graus, então saindo de 20 vai para 30 ou saindo de 40 indo para 30, tá? Você vai ter uma variação de 4% de erro nessa temperatura. Depois tem alguns cálculos que envolvem essa temperatura que nós vamos aprender, que cai também na prova lá para você que vai fazer de piloto privado.
E o tubo de pitot? O tubo de pitot, conforme a imagem que vocês estão vendo aí agora, tá sempre, que a aeronave estiver parada, sempre tampado esse tubo de pitot, tá? Ele capta a pressão estática. A pressão estática é a pressão parada, tá? Se está com a aeronave parada, ele está captando a pressão. E à medida que ele se movimenta, à medida que a aeronave voa, né, também aumenta essa pressão. Então vai ser relacionado à quantidade de ar que passa ali dentro do tubo de pitot, tá? O princípio do tubo de pitot é o princípio de Bernoulli, tá? O princípio de Bernoulli é o princípio do tubo de pitot. Isso aqui tudo cai na prova e você pode ver o princípio de Bernoulli aqui nessa imagem, mostrando, né, a entrada do ar, né, fazendo uma pressão, né, diminuindo aí vamos dizer, o tamanho do tubo, tá? E variando aí, analisando e medindo e calculando essa variação de velocidade. Beleza? Então tá aí o tubo de pitot que capta a pressão estática e o movimento ou a velocidade do ar na aeronave. Beleza? Então tá aqui para vocês mais um trechinho de navegação. Vamos ver mais informações? Vamos, vem comigo.